Demorou, mas agiu. O Flamengo dá grande passo para contratar Davi Romero. E eu vou te falar, hein? Demorou muito para agir, mas agora acho que as coisas vão encaminhar. Tô botando fé. E você? Acha que o Flamengo agora vai conseguir contratar? Eric Pulgar e Everton Araújo se representaram hoje no Ninho do Urubu, porém já estão de saída. Como assim? Calma, calma que eu vou explicar tudo tintim por tintim. E eu vou falar também da expectativa para Brasil versus Haiti, hoje pela Copa do Mundo de Seleções. E o Kaique Bruno, meus amigos, está de casa nova. Fechou durante o dia e deve ser anunciado nas próximas horas. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o like, se inscreva, meu filho. Porque é um flamenguista de verdade, apoia o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado do Flamengo, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, que acordou antes tarde do que nunca. Mas agora vamos contratar grandes jogadores. Vai vir aí Thiago Almada, Davi Romero. E você, põe fé, o Flamengo vai conseguir fazer uma grande contratação? Sim ou não? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Lembrando, quem clica no like, clica no hype. Se você conseguir me ajudar, te agradeço de coração. E para você conseguir, torne-se membro. Apoie o canal Abençoado do Fla. É baratinho, o Flamenguista Raiz apoia o outro. Simples assim. Consegue me ajudar? Meus amigos, vai comprar alguma coisa online? De preferência é YouTube Shop. Comprou um produto oficial do Flamengo, você ajuda o Flamengo com a porcentagem, ajuda o canal com outra e ajuda a economia brasileira e nós te agradecemos. Não quero comprar nada do Flamengo abençoado, já tenho tudo. Quero comprar uma camisa da seleção brasileira. Beleza, ano de Copa do Mundo, tá certíssimo. Comprando a camisa da seleção brasileira ou qualquer outra coisa, um tênis, um sapato, um celular, um relógio, uma peça para o carro, para a moto, um suplemento, você vai ajudar o canal, vai ajudar a economia brasileira e nós te agradecemos. Tamo junto? Então vamos que vamos. Já se inscreveu? Não se inscreveu? Vai perder. Tem muita novidade aí. Inclusive, se conseguir, compartilha esse vídeo. Se inscreveu? Vamos que vamos. E é nóis. Meus amigos, daqui a pouco a bola vai rolar. Às 21h30, horário de Brasília. Flamengo. Cismei que a seleção brasileira é o Flamengo, porque tá cheio de flamenguistas lá. Seleção brasileira versus Haiti. Última vez que se enfrentaram, a seleção brasileira goleou, hein? Foi 6-1. Agora a expectativa é que a seleção dê uma despachada legal, mete outra goleada aí, porque vamos precisar fazer ponto. Porque a expectativa é que tanto o Brasil quanto o Marrocos alcancem 7 pontos. Essa é a expectativa, na realidade pode ser outra. E aí a diferença vai ser no saldo de gols. O Brasil tem que passar em primeiro, galera, para espantar grandes clubes aí, grandes seleções, né? Senão o negócio vai complicar. E para essa partida a expectativa é de que o Alexandre, Danilo e o Paquetá estejam entre os titulares. É uma expectativa também. Vamos ver o que vai acontecer. Você acha que eles vão estar? Porque a escalação do Carlo Ancelotti também é meio confusa, assim como a do Filipinho. Mas vamos ver o que vai dar aí. O Flamengo que se representou hoje, foi tudo bem, tudo ok. Vários jogadores, né? Todos os jogadores que não estão com as seleções já se representaram. Quem não se representou foi o Boto. O Boto continua lá na Europa. Deve chegar nos próximos dias, mas de lá ele está trabalhando, tá? E temos novidade aí, calma. Meus amigos, Eric Pulgar e Everton Araújo se apresentaram com entusiasmo, com foco, porém, tem um detalhe muito grande aí. Ambos podem sair do Flamengo já no iniciozinho, agora, dessa janela de transferência. A janela vai se abrir aí, mais precisamente, me parece que agora no sábado ou no domingo. Ela se abre em nível mundial. A janela abrindo, a tendência é que eles que têm proposta. O Eric Pulgar tem proposta do Catar, tem proposta também da Arábia. O Everton Araújo tem proposta da Alemanha e de alguns clubes ali da Inglaterra e da França. O que acontece? Se acontecer a venda desses jogadores, o Flamengo vai ter que correr atrás para repor. Então o Flamengo estipulou um prazo para ele sair. Já chegou lá e já conversaram com os jogadores. Disseram a eles, ó, vocês têm até tal dia para apresentar essas propostas. Se essas propostas não aparecerem, não vierem até tal dia, a gente não vai vender mais. Porque dali para frente vai ficar difícil de contratar, não vai dar tempo para entrosar com o elenco e aí vai atrapalhar a temporada do Flamengo. Então o Flamengo já conversou com os jogadores e a verdade é que sim, os jogadores correm o risco de sair. Eric Pulgar deve sair por uma merreca, 4 milhões de dólares. Everton Araújo, a expectativa é que saia por mais de 20 milhões de euros. Aí tem aquele detalhe, o Flamengo vai vender um jogador novo para contratar um outro mais velho que vale muito mais. Mas é verdade que o Everton Araújo, apesar de ter crescido muito nos últimos jogos, né, ter aproveitado as oportunidades,
ele ainda é um cara limitado. Ele não tem aquele passe de bola refinado, por isso que ele acaba sendo mais barato do que muitos aí, como o Danilo do Botafogo, por exemplo, Marco Antônio do São Paulo, entre outros. A ver o que vai dar, vamos aguardar, galera, porque essa janela aí promete. Que a janela vai abrir, ainda não abriu, e ela promete. Meus amigos, como eu disse, o Boto está na Europa ainda, mas de lá ele está trabalhando. Hoje dá para fazer isso, né? A internet trouxe facilitou muito a nossa vida em algumas coisas, em reuniões, por exemplo, assinatura de contrato. Agora, de onde você estiver, você pode assinar um contrato, pode fazer uma faciometria e está tudo resolvido. E de lá o Boto está em comunicação com o staff de Davi Romero. E aí, nesse contato mais forte, ele está alinhado, ele está sabendo do desejo do jogador que quer muito vestir a camisa do Flamengo. Tem times mundo afora interessados no jogador, mas o jogador botou na cabeça que quer jogar no Flamengo. Isso é um ponto positivo. Ele tem uma multa rescisória na casa de 10 milhões de dólares. O time dele, do Davi Romero, o Tigres, quer 12 milhões de euros pelo jogador. Ou seja, quer mais do que a multa. Isso não existe, galera. Se o jogador quer vir, você vai lá e paga a multa. 10 milhões e tal, traz. O Flamengo chegou a oferecer 8 uns dias para trás aí, mas sem querer muito contratar o jogador, só para poder testar como a torcida ia reagir. Depois que viu que a torcida agradou, que é um nome que agrada a torcida, é um nome que eles já filtraram, botaram o nome no ar ali na internet, não sei o que, coisa lá, correu a notícia, muitos torcedores estão fazendo lobby pedindo o jogador e agora o Flamengo vai forte e vai investir com tudo para contratar esse jogador. Então o Flamengo agora deve fazer uma proposta na casa de 9 milhões de dólares. Eles não aceitando, o Flamengo deve pagar a multa e trazer esse jogador para reforçar o nosso Mengão. É uma boa contratação porque é um jogador que chega para o banco. Nós temos um centroavante titular, ele chega para o banco, vai fazer uma pressão no Pedro e de vez em quando vai ganhando corpo, ganhando minutagem. Uma hora pode ser que performe do jeito que o Flamengo quer. Mas até então ele chega para ser um reserva. Aliás, assim que fechando, né? Ainda não fechou. Mas o Boto lá da Europa está em contato, está trabalhando. As coisas vão se encaminhar nas próximas horas, nos próximos dias e vai dar tudo certo. Sobre o Thiago Almada, a gente trouxe a informação mais cedo de que entre o Flamengo e o Atlético de Madrid está tudo certo. E o contato que o Flamengo fez aí com o Thiago Almada, o pessoal dele com o staff, ouviu a seguinte resposta: o jogador só vai vir no mercado brasileiro, futebol sul-americano, se não tiver nada que o agrade fora do continente. Ou seja, depois de um certo tempo não fechando com ninguém lá fora, aí ele vê o Flamengo com bons olhos e ele já disse: o Flamengo pode ser sim um time que ele jogará no futuro, não havendo proposta de fora. Ou seja, meio que ele deixou na expectativa que o Flamengo tenha preferência por ele, caso ninguém lá fora queira. E o Flamengo botou um prazo aí, até meados de julho ele tem que ter decidido se ele vai ou não vir para o futebol brasileiro. É uma baita notícia, galera, uma baita notícia. Enquanto é isso, a gente teve a informação de que Kaique Bruno, jogador desejado pelo Flamengo, fechou com o Como da Itália. A transação gira na casa de 14 milhões e meio de euros, aliás, na casa de 14 milhões de euros, por 80% do passe do jogador, que é o que o Cruzeiro tinha. Os outros 20% é do jogador. Continuará com o jogador, e aí é negócio deles para lá, o Flamengo não tem nada a ver com isso. Mas ele está de casa nova, deve ser anunciado nas próximas horas lá na Itália, e o Flamengo já perdeu essa contratação. Então o Flamengo agora tem que buscar outros jogadores, já que o Flamengo pretendia fazer uma contratação desse atleta. Inclusive o staff dele teve no Flamengo, conheceram o Ninho do Urubu, conheceram as instalações, conheceram a estrutura, ficaram maravilhados, mas no final o Como da Itália fez a proposta, botou dinheiro na mesa e o Cruzeiro cedeu a essa. Eu ouvi falar aí, a gente não conseguiu confirmar, que até teve uma reunião entre o BAP e o Pedrinho BH nesses dias. Se encontraram num restaurante lá no Rio, foi na parte da noite, aí a gente tá todo mundo sabendo. E dizem que um desses assuntos aí era sobre o Kaique Bruno. Só que parece, né, que não adiantou muito não, porque ele foi embora, ele tá indo aí jogar lá na Itália. Agora é jogador do Como da Itália. Vão acertar os detalhes, daqui a pouco vão botar a grana na mesa e aí já era, meus amigos. Já era, porque o que tinha que fazer não foi feito direito. Se tivesse feito direito, o jogador estava no Flamengo. Mas aí vocês acham que esse jogador tem um bom reforço para o nosso Mengão? Então é isso, meus amigos. Hoje é dia de jogo de Copa. A seleção tem que ganhar e ganhar bem. Vamos torcer, vamos apoiar e tomara que o Carlo Ancelotti aí consiga
Dá uma cara para essa seleção, porque tem bons jogadores ali. O que tá faltando é liga, tá faltando ali, como se diz, entrosamento. Porque eles no último jogo estavam parecendo um bando de campo, tava tudo perdido, ninguém se entendia, quase todo mundo foi muito mal, poucos jogadores eles se salvaram, e hoje a gente vai ver o que dá. É um time mais fraco, a tendência é que ganhe corpo contra o Haiti, contra a Escócia, para nas oitavas em diante engrenar rumo ao Hexa. É ou não é? Põe fé? Aumenta aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, tamo juntão. Taca o like e se inscreva. Valeu, amigos. Fui.